Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme Amorim, eu sou professor de História. Na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre o tema do imperialismo do século XIX. Ele é conhecido também como fase superior do capitalismo e nós vamos entender um pouco sobre o porquê dessa frase. Já adianto para vocês que esse é um tema muito importante, que ele tem reflexos na sociedade atual, que nós vamos conseguir entender ao longo da videoaula. E, claro, se você quer entender bastante sobre o tema, quer esclarecer qualquer tipo de dúvida, achou que a explicação do vídeo foi insuficiente, nada substitui a leitura de livros, a consulta de outras fontes, assistir documentários, às vezes assistir filmes, te ajudam a enriquecer mais no seu conhecimento. Mas assim, sem mais delongas, vamos avançar aqui, vamos conhecer nossa aula. Primeiro, eu acho importante a gente entender o contexto histórico. Nós estamos tratando do século XIX e há um elemento muito importante que aconteceu nessa fase da história, digamos assim, que foi muito importante, que é a segunda fase da Revolução Industrial, que ela traz consequências muito impactantes na vida das pessoas, especialmente no continente europeu. Lembrando, nós já havíamos passado a primeira fase da Revolução Industrial, que ela traz principalmente inovações na indústria têxtil. Mas nessa fase da Revolução, ela passa por um processo de inovação dos seus recursos, digamos assim, da potencialidade do aspecto de produção. A sua principal fonte de combustível ela passa a ser, por exemplo, combustível fóssil, carvão, petróleo, enfim. E a própria introdução da energia elétrica num determinado ponto, que isso vai ter impactos não mais apenas na Inglaterra, mas nas principais potências da época. Inglaterra, França, o Império Austro-Húngaro, Império Alemão, que estava ali se formando, até mesmo nos Estados Unidos. E disso há um processo de progresso em forma de avanços tecnológicos. A indústria se dinamiza, ela passa a avançar em aspectos e inovações, há uma fase muito importante, muito próspera da humanidade nesse sentido. E há, então, a introdução da energia elétrica, do petróleo, da gasolina e do diesel como fontes de combustível para alimentar as novas máquinas da indústria e, consequentemente, algumas das máquinas que vão ser produzidas, inventadas pelas indústrias. Há um caráter, um aspecto importante da história, que é o século XIX ele é conhecido também como a Belle Époque, um aspecto, é uma expressão francesa conhecida como Bela Época, onde acreditava-se ter chegado num ápice de prosperidade, de soberania, digamos assim, de estabilidade política social na Europa, propriamente dito, de que a humanidade havia alcançado o auge, digamos assim. E nesse aspecto de Belle Époque, de prosperidade, uma série de inovações vão surgindo, algumas de um impacto muito grande na vida das pessoas, que nós vamos ver um pouquinho delas aqui. Isso aqui é fundamental, de que esse aspecto da Belle Époque, das inovações tecnológicas, dessa prosperidade da Revolução Industrial, enfim, tudo isso vai ter impacto principalmente voltado para a Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, França e Rússia, que vão ser conhecidos como impérios dessa fase do século XIX. E se a gente fizer uma reflexão a grosso modo, são países que até hoje têm ali uma predominância, conseguem impor sua política na região que atuam muito superior a outras. Então vejam só, dessa fase, desse contexto histórico, nós temos o desenvolvimento do domínio da energia elétrica,
que ela é fundamental para a sociedade moderna. Se não fosse ela, você não estava assistindo esse vídeo, por exemplo. Você não tinha televisão, não tinha o fornecimento de energia dos eletrodomésticos para sua casa, mas principalmente a energia para as máquinas, para as fábricas funcionarem. Então isso tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Outro aspecto da Revolução Industrial, muito importante, o desenvolvimento da máquina a vapor, consequentemente sendo adaptada para a locomotiva a vapor, que a partir de agora torna-se possível deslocar grandes distâncias em espaços menores de tempo. Então a locomotiva ela reduz espaços, ela reduz fronteiras. O telégrafo, que caso você nunca tenha ouvido falar, é um aparelho que você conseguia emitir pequenas ondas elétricas que você conseguia transmitir mensagens. Eu vou brincar aqui que isso é o tataravô do WhatsApp atual. A partir do telégrafo, você consegue então produzir, você consegue transmitir mensagens a longas distâncias. Mas mesmo assim era uma forma criptografada, vamos falar assim, uma mensagem que somente ligava um ponto a outro. Mas do telégrafo você dá um salto na parte das comunicações. A partir de então você tem a invenção do telefone, que também é um processo que revolucionou para sempre os meios de comunicação das pessoas. Então nós temos o telégrafo, que começa a substituir as cartas, e posteriormente o telefone, que encurta as comunicações. Isso vai ter impactos permanentes. Então veja como que essas inovações elas vão cada vez mais transformando, abrindo os horizontes de possibilidades para as pessoas. Ao mesmo tempo, a produção do primeiro automóvel da história de um camarada, se não me engano, Francis Carl Benz, que deu origem à famosa marca Mercedes-Benz alemã, que através do carro você tem ali uma possibilidade de substituir as carroças e gradualmente ter ali o carro movido a vapor. Então veja como que é outro salto de avanços tecnológicos. E por fim, o dirigível. A humanidade já tinha há muito tempo os balões a gás, os balões a vapor, digamos assim. Mas a partir de agora você tem os dirigíveis, que você também consegue quebrar um antigo sonho do homem voar na condição de ter ali uma maior fluidez, digamos assim. Então veja que há uma série de inovações que são desenvolvidas, que são aplicadas no sentido de que são consequências da Revolução Industrial. Que essas consequências elas vão ter um impacto muito grande na vida das pessoas, especialmente na Europa. Claro que isso tem reflexos para quem está aqui na América, no nosso caso no Brasil, na África, na Ásia, enfim. Mas isso é para criar um plano de fundo do que o mundo passava nesse período. E claro, cada uma dessas inovações, dessas máquinas, elas têm uma história à parte. Então, o Zeppelin, o carro a vapor, o primeiro automóvel, o primeiro telefone, o telégrafo, o domínio da energia elétrica, enfim, da vacina, uma inovação dos alimentos, enfim. Tudo são aspectos de que a Revolução Industrial ela veio para ficar na vida das pessoas. Mas nós estamos falando de imperialismo. Então, lembre-se que o imperialismo ele teve grande influência sobre Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão e Rússia. Agora nós precisamos ver como que esse imperialismo ele se arquitetava na perspectiva ideológica. Como que ele se justificava. Como que esses países, essas nações, elas se utilizavam, elas se sentiam no direito de dominar outros povos, nesse sentido. Então eu escolhi 3 figuras históricas para que elas passem o seu ponto de vista, a sua definição de imperialismo, para daqui a pouco a gente ver como que o imperialismo se praticou, como se ele se deu na prática. Então vejamos.
De acordo com John Hodgson, ademais, o imperialismo seria fruto do nacionalismo, do patriotismo, do fervor religioso e do militarismo, além da busca por novos lugares de servirem de porto seguro para seus capitais buscarem lucros. Os mecanismos para a instauração, o dia a dia e a perpetuação do imperialismo estariam ligadas à propaganda oficial do governo, além da utilização do cristianismo como fachada para levar a cabo os interesses do capital monopolista. Essa é uma definição muito interessante do que é imperialismo e sobre como que ele se dá na prática. Então veja, essa é uma definição. Vejamos outra, de uma mulher muito importante do ponto de vista da luta da esquerda mundial, Rosa Luxemburgo. Seriam 4 os objetivos da luta imperialista para subjugar as economias que não eram de mercado primeiro. Entrar em posse das grandes quantidades de matérias-primas dessas economias, seja pela propriedade direta ou do barateamento do preço de suas mercadorias. Segundo, a destruição dos métodos tradicionais de produção para criar trabalhadores assalariados que tenham que vender sua força de trabalho para sobreviver. Terceiro, transformar as economias não mercado em economias de mercado. E quarto, separar a indústria do comércio e da agricultura interligados nas economias não mercado. E por fim, camarada Vladimir Ilyich Lenin. Segundo ele, a definição de imperialismo: todas as fontes de matérias-primas, e nos vimos com que ardor os grupos monopolistas internacionais dirigem os seus esforços no sentido de arrancarem do adversário toda a possibilidade de concorrência, de se apoderarem, por exemplo, das jazidas de ferro ou de petróleo, etc. Somente a posse de colônias dá ao monopólio completas garantias de sucesso, face a todas as eventualidades da luta contra os seus rivais, mesmo na hipótese de esses últimos ousarem defender-se como uma lei que estabelece o monopólio de Estado. Então vejamos, nós temos 3 definições de imperialismo. Nós vemos que ele é uma consequência da segunda fase da Revolução Industrial na Europa. Então vamos entender o seguinte: a partir da Revolução Industrial, dessa nova fase, as indústrias europeias elas vão ter um salto de produção, um salto de qualidade, que elas vão fornecer os produtos mais diversos nos países, ali nas sociedades europeias. Mas vai chegar um ponto que essa economia ela vai se estagnar, ela vai chegar ao seu limite de produção e de consumo. Porque para você produzir carro, você precisa de matéria-prima, borracha, ferro, tecido, dos mais diversos. Para você produzir máquinas, você precisa de matérias-primas. Chega um ponto que as matérias-primas do seu território, do seu país, vão se esgotar. Você vai precisar buscar em outros lugares. Para você produzir ferramentas, você que produz telefones, você que produz produtos de consumo dos mais variados, você vai chegar uma hora que você vai vender para todas as pessoas que estão no seu território e vai precisar buscar mais territórios. Então é uma situação na qual a indústria, as economias, os governos, os impérios europeus, eles vão precisar mais uma vez na história buscar mercados consumidores e fontes de matéria-prima. Isso já havia acontecido na história da humanidade, mas de uma maneira diferente no século XV e XVI, mas com o advento do colonialismo. As potências europeias, no caso Portugal e Espanha, por exemplo, saíram da Europa, vinham à América em busca de matérias-primas. Retiravam essas matérias-primas daqui, levavam para a Europa e ali transformavam em produtos manufaturados. Então veja como que essa nova fase da humanidade,
ela não é um colonialismo, mas ela é um neocolonialismo, e para o nosso caso aqui, mais propício a gente chamar de imperialismo, porque é uma fase em que essas potências europeias elas se tornam verdadeiros impérios no sentido da dominação sobre outros povos. Então, a partir do momento em que eu preciso, primeiro, de mais recursos naturais, matérias-primas, e segundo, de mercados consumidores, eu preciso me lançar em outras regiões do mundo, que é o que nós vamos analisar a partir de agora. Que para que eu faça isso, eu preciso de uma justificativa ideológica. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu vou sair aqui da Inglaterra, eu vou até a África porque eu preciso. Não, eu preciso convencer as pessoas sobre isso. Eu preciso justificar, inclusive para os povos que eu estou ali chegando daquele território, daquele país, daquela nação que seja, de que o que eu estou fazendo é certo. E eles precisam entender, se submeter, obedecer da forma que seja. Então, em todas as fases da humanidade, todos os grandes eventos, eles têm uma justificativa ideológica. No caso das guerras santas da Idade Média, por exemplo, você tinha uma justificativa do catolicismo. Os casos extremos de guerras, por exemplo, você tinha ali uma justificativa ideológica. Eu não estou aqui dizendo que são corretas ou erradas, mas todas as decisões, todos os atos que os grandes governos, até os indivíduos na história têm uma justificativa ideológica. Então vejamos. O século XIX ele é marcado por um boom científico, tecnológico, e há um camarada, imagino que você já ouviu falar, o Charles Darwin, ele elabora ali a teoria da evolução das espécies, que, de uma forma resumida, ele diz que as espécies, que os seres vivos evoluem. Certo? Só que algumas pessoas, especialmente na Inglaterra, se apropriaram disso de forma muito maliciosa para criar um tal de darwinismo social, no sentido de que entre os seres humanos, entre o homem, existem aqueles que são superiores. E se apropriaram dessa teoria do Darwin para dizer o seguinte: nós, homens brancos europeus, somos superiores às demais raças pelo mundo afora. Então nós, brancos europeus, somos superiores à raça negra, à raça indígena, à raça amarela, à raça parda, etc. Então isso gerou e ainda gera uma série de ações que a gente pode considerar hoje como absurdas, porque a ciência ela avançou a tal ponto para entender o seguinte: não existem raças, existe a raça humana, pronto e acabou. O máximo que nós podemos considerar são diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes povos, nenhuma superior ou inferior à outra, no máximo diferentes. Mas a partir do darwinismo social, há uma expressão que surge, que é a seguinte: nós, europeus, precisamos carregar o fardo do homem branco, de levar a prosperidade, de levar a civilização para outros povos, para outras partes do mundo. Então vejam só, essa charge ao lado, a partir de agora nós vamos trabalhar muito com charges para tentar deixar mais claro as explicações. Essa charge ao lado ela é muito interessante, porque ela tem uma mulher, ela tem ali ao centro principal uma mulher, seguida por alguns homens que estão armados e tal, e nessa bandeira que ela está carregando, assim, ela representa a civilização. Então veja que há uma mulher branca ali, dos cabelos claros, representando o aspecto europeu, que essa galera está indo combater lá ao fundo pessoas negras. Ou seja, os europeus estão indo combater a ignorância, o atraso, o que há de mais brutal na civilização, que são os negros africanos. Então veja como que você, através da arte, e a arte ela é fundamental como forma de propaganda também, mas veja como que através da arte você consegue transmitir uma mensagem para justificar, para ensinar, para outras pessoas, tanto na Europa, mas principalmente
na África, de que eles são inimigos. Enfim, mas agora vamos dar uma avançada aqui e tentar analisar como que o imperialismo se deu em algumas regiões do mundo. Primeiro, o imperialismo na África. O continente africano hoje ele é interessante porque ele é dividido em, se não me engano, em 56 países das mais diversas culturas e línguas, mas o interessante é que no continente africano nós encontramos países, regiões que falam inglês, francês, português, alemão, enfim, italiano, até hoje. O exemplo que me vem mais claramente aqui é a África do Sul, que lá um dos idiomas é o inglês. Isso porque durante muito tempo a região da África do Sul sofreu um domínio gigantesco da Inglaterra. E isso se deu principalmente a um episódio da história conhecido como Conferência de Berlim, onde esses países europeus, que eu vou mais uma vez chamar de impérios, eles se juntaram em Berlim ali para falar o seguinte: nós vamos fazer a partilha da África. Nós vamos dividir entre nós aqui quais vão ser as nações que vão ter o direito de explorar a seu bel prazer o continente africano. Certo. E essa charge aqui à esquerda, ela ilustra isso. São ali personagens que representam esses países que vão fazer esse processo. Qual o grande X da questão da Conferência de Berlim? Nenhuma nação africana foi convidada ou mesmo consultada para saber o que eles achavam sobre isso. Falaram assim: olha, peraí, opa, sou contrário, como é que vocês vão vir aqui no meu território e vão me dominar? Não, foi uma decisão vinda de outro país, de outro continente, enfim, sobre o continente africano. Quais as consequências disso? Gigantescas, algumas até os dias de hoje. Primeiro, a partir disso você cria uma exploração desenfreada sobre o continente africano, de forma que uma riqueza incalculável vai ser explorada daquele continente. Segundo, você coloca dentro de um mesmo território comunidades que historicamente tinham ali rixas, que tinham disputas, mas que de uma hora para outra passam a fazer parte de um mesmo território. Você pega comunidades que até então eram tidas como amigas e elas são jogadas uma contra a outra sobre influência, sobre uma justificativa ou até mesmo propositalmente através das nações europeias. E não por acaso o continente africano hoje é um dos mais carentes, na verdade é o continente mais carente sobre o ponto de vista de ajuda humanitária, de desenvolvimento, do famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Primeiro porque foi nada aqui de que são atrasados, de que, enfim, coitadinhos, mas é que sofreram um processo brutal de exploração ao longo do século XIX. Tiveram ali consequências depois com o advento da Primeira Guerra Mundial, enfim. Mas vejam só, essa charge ela dá uma dimensão do que foi esse processo, da influência do imperialismo sobre o continente africano. Essa charge ela é conhecida do Cabo ao Cairo. Do Cabo, a cidade do Cabo ao norte do continente africano, se não me engano, no Egito, até o Cairo, no extremo sul do continente. E esse camarada que está em cima, assim, tal, ele era um empresário inglês que ele tinha um sonho, um desejo de construir uma estrada de ferro que ligasse um extremo ao outro do continente. Só que para você fazer isso, você primeiro precisa de muita grana. Então, claro, os bancos ingleses tinham interesse nisso, então iam patrocinar essa empreitada dele, mas segundo, você tinha que empregar
uma, uma gigantesca, um exército de trabalhadores para fazer isso. Segundo, terceiro, você tinha que passar por diversos países, regiões, comunidades, tribos que não iam aceitar isso. Então essa é uma das representações sobre como que o imperialismo se deu na África. E uma outra forma, uma charge que foi uma outra charge, um outro método da gente interpretar o imperialismo no continente é o seguinte: nós temos ali como principal uma pessoa do continente africano que ela está sendo representada ali, tipo, tentando se defender de uma cobra. Essa cobra seria o, o europeu tentando dominar de todas as formas possíveis para tentar impor a sua vontade. Agora, nós precisamos entender o seguinte: esse domínio sobre o continente africano ele não foi apático. Então, uma questão para a gente desmistificar aqui de que o imperialismo, de que os povos africanos, eles não se submeteram e não se submetem desde o processo do colonialismo lá atrás, muito menos ao longo do século XIX e hoje, um povo que luta bastante. Então essa charge, por exemplo, ela ilustra um processo de resistência do imperialismo na ilha de Madagascar. De que, mesmo no século XIX, a ilha de Madagascar ela já buscava ali um processo de autonomia, de desenvolvimento, de prosperidade, que foi interrompida por conta do advento do imperialismo. E outra forma também é de que essa outra charge ela tenta buscar ilustrar ali que houve muita batalha, muita luta das comunidades africanas com o domínio inglês. O domínio inglês com o domínio europeu. Agora, antes de avançar, sobre a questão da África, essa partilha, ela tem um aspecto muito importante. Por quê? Essas potências europeias, elas perceberam que, através da Conferência de Berlim, para que você de fato fosse detentor, pudesse explorar, enfim, ali aquela região, você tinha que ocupá-la. E para ocupar você tinha que fazer esse processo. Primeiro, estar presente, e segundo, utilizar da força para impor a sua vontade. Então há um dos aspectos que vão contribuir, que vão culminar na Primeira Guerra Mundial, de que há um certo desenvolvimento, um princípio de corrida armamentista, no sentido de que, quando havia conflitos entre as potências europeias na Europa, eles não iam começar a resolver, entrar em guerra ali, não. Eles iam tentar resolver esses conflitos, esses atritos na África, no continente africano, de forma que, se a França tivesse disputa com a Alemanha, eles iam, a Alemanha ia tentar tomar os territórios franceses do continente africano. Então veja como que começa a haver uma disputa de territórios do continente africano, e isso vai gerar consequências que vão culminar na explosão da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo na China. A China, ela é uma civilização assim, milenar, tem mais de 5.000 anos, mas ao longo de toda a sua história, ela sempre foi muito fechada para o seu mercado interno, para a sua cultura, enfim, mas que no século XIX, infelizmente, ela não consegue mais segurar as suas portas, as suas fronteiras, e ela acaba tendo o seu território invadido. E essa imagem ela é muito famosa, ela ilustra muito bem como que foi esse processo do imperialismo sobre a China. É uma imagem que ela traz os personagens que representam esses países que estão ali dividindo a China. Então vamos lá, vamos interpretá-la rapidão. Você tem primeiro esse personagem que está ali a parte de cima, é um chinês, tá tipo assim, caraca, o que vocês estão fazendo? E da esquerda para a direita, a mulher nariguda de cabelo branco, ela representa a rainha da Inglaterra. Ao lado dela, você tem um camarada que representa o Império Alemão. Então vamos lá.
Inglaterra, se não me engano, a Rainha Elizabeth. Segundo, o Império Alemão, com o Kaiser Guilherme I, se não me engano. Terceiro personagem representa o Império Russo, aí seria. Eu não me lembro o nome dele, mas representa a Rússia. Terceira, essa mulher representa a França. E por fim, ali, olhando de quebradinha assim, analisando, representa o Japão. Então vejam como que praticamente todos os países europeus, todos os impérios, de alguma forma ou de outra, tiveram influência sobre a China. Então, continuando. O imperialismo sobre a China, ele vai se dar de um aspecto tal que a Inglaterra vai ser um dos principais países a dominá-la. De forma que a Inglaterra queria forçar a abertura dos seus mercados, enfim, para derramar os seus produtos industrializados e ao mesmo tempo explorar os recursos naturais, tecido chinês, etc. Mas a China sempre resistiu no sentido de impedir com que esse comércio avançasse. Então os ingleses perceberam que uma das alternativas era fazer o contrabando. Ora bolas, vamos ali transpor a nossa vontade sobre os critérios chineses. Então os ingleses começam a traficar ópio. E o ópio é uma droga muito poderosíssima, que tem um potencial de vício gigantesco, que depois vai gerar um episódio conhecido como a Guerra do Ópio. Os chineses, eles vão, nessa forma de resistência, perceber que os ingleses estavam burlando ali as normas da China. Eles vão criar um episódio que eles vão invadir um navio inglês, pegar essas caixas que tinham ópio e jogá-las ao mar. Aí os ingleses ficam danados da vida e vão alegar o seguinte: olha, vocês nos causaram um grande prejuízo, nós vamos aqui nós vamos impor através da força, ou seja, nós vamos colocar o nosso exército aqui para forçar a abertura dos portos chineses às nações do mundo, mas principalmente nós ingleses. Isso vai gerar uma guerra propriamente dita. O Império Chinês perde, na verdade a China perde essa disputa para os ingleses, e ali há uma situação em que os principais portos chineses vão ficar abertos e a região de Hong Kong, por exemplo, vai se tornar uma província, ou vai ter grande influência dos ingleses durante muitos anos, mas muitos anos. Então esse é um exemplo. O imperialismo na Índia também ele se fez presente também por influência dos ingleses. E há ali uma situação que você tem um inglês, um europeu que está sentado, e há um indiano que está ali engraxando os seus sapatos e tal. Mas do imperialismo na Índia há uma característica que é a grande presença militar, ou seja, soldados ingleses que estão ali tentando impor a sua vontade sobre os indianos, que vai resultar na Guerra dos Cipaios. Vejam só, o que foi esse conflito? Além do exército, além dos soldados ingleses, os ingleses recrutavam jovens indianos para alimentar essas fileiras do império, do exército inglês, enfim, para ajudar ali na manutenção da imposição das vontades da Inglaterra sobre a Índia. E há uma situação que vai ser o ápice para gerar essa tal Guerra dos Cipaios. Os ingleses utilizavam do couro da vaca e da banha do porco para ali utilizar para fazer a manutenção das armas e da alimentação, enfim, dos modos da alimentação, do dia a dia das coisas. E há
Esses dois elementos, a vaca e o porco, que, não sei se você já ouviu falar, a vaca ela é sagrada para os indianos. E o porco, ele é considerado um animal impuro para os muçulmanos. Então, isso para os indianos gerou o seguinte: os indianos pensaram, os ingleses estão violando a nossa religião, e para os indianos muçulmanos, eles falaram assim: olha, eles estão nos obrigando também, eles estão violando a nossa religião no sentido de nos obrigar a manusear enfim, os rejeitos aqui do porco, que para os muçulmanos é um animal impuro. Então, a partir desse processo se gera um conflito, que é essa guerra dos cipais, que eu estou aqui falando de uma forma muito superficial, é claro, mas que vai deixar claro o seguinte: houve também resistência, tanto na China quanto na Índia, desse aspecto do imperialismo. E aqui é uma situação muito interessante que tem muitos reflexos nos dias de hoje, que é o imperialismo norte-americano. Assim, os Estados Unidos, desde que conquistaram a sua independência, passaram pelo processo da Guerra Civil, eles começaram então a desenvolver também um aspecto ideológico de que ficou conhecido como Destino Manifesto, de que eles eram o povo, a civilização escolhida por Deus, que iria libertar as outras nações do mundo, especialmente as nações ali aqui da América, no sentido de que eles iam levar a prosperidade, iam acabar com o embrutecimento e tal. O que um pouco do darwinismo social, mas sobre o aspecto norte-americano. Isso vai se dar da seguinte maneira: primeiro, cria-se uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que ela é conhecida como América para os americanos. Os Estados Unidos, quando eles estavam ali começando a se organizar enquanto nação, enfim, ao longo do século XIX, eles percebem que as nações europeias, especialmente Inglaterra, França e tal, Império Alemão, eles estavam criando grandes influências em todas as regiões do mundo. Então eles decidem o seguinte: olha, a América para os americanos, mas não americanos brasileiros, argentinos, América para os norte-americanos, para os estadunidenses. Então ali nós temos a figura do tio Sam fazendo uma linha assim no chão, falando: daqui vocês não passam, e há um recado direto para o personagem gordo que representa um inglês, e o camarada ali de coturno com botas militares que representa o Império Alemão. Então vejam como que a partir de agora os americanos eles têm uma ideologia, eles acreditam ser aqueles que vão libertar a humanidade, e segundo, eles falam o seguinte: olha, América para nós, vocês com o imperialismo para lá, que se virem, que se danem para lá, mas nós vamos cuidar da América. Isso vai se dar de que maneira? Primeiro, uma política que ficou conhecida como política do Big Stick, ou uma tradução literal do grande porrete, de que os americanos eles vão começar a criar uma espécie de relação política, econômica, social com as nações latino-americanas, inclusive o Brasil, no sentido de a gente fala manso, vamos aqui fazer relação comercial, mas se não der certo a gente vem pela força então. Então veja como que é o tio Sam, mais uma vez, ele tá com o pé nos Estados Unidos, mas ele tá com o pé aqui na América do Sul também, segurando um porrete. Tipo assim, se não der certo, a gente vem pela força. Isso tem um reflexo muito grande no Caribe. E essa charge ela é muito interessante também, porque você tem ali um personagem que representa os Estados Unidos, ele está caminhando pelo Caribe, ele está puxando uns barquinhos, uns navios de guerra e segurando um porrete. Tipo assim, estou indo levar o progresso, enfim, a civilização para essa região aqui do Caribe. E nós vamos ver daqui a pouco como que isso vai se dar na prática. Primeiro eu estou trazendo o Big Stick e depois os navios de guerra. Isso vai ter influência, mais uma vez, até hoje,
na disputa do Canal do Panamá. Panamá é aquela parte do mundo. Digamos assim, você está saindo da América do Norte, América Central e América do Sul. Aquela parte mais estreita que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, foi ali sendo construído um canal onde os navios não precisavam mais dar a volta pelo extremo sul do continente para passar de um continente para o outro. Perdão, para passar de um oceano para outro. Você passa pelo Canal do Panamá e economiza uma fortuna no aspecto do transporte, da logística, etc. Esse canal ele pertencia à Colômbia. Mas os Estados Unidos eles decidem o seguinte: não, agora esse canal pertence a nós. Todos os navios que passarem por aqui agora vão pagar impostos. Esses impostos vão, de alguma forma ou de outra, para os Estados Unidos. Isso é um negócio que foi decidido lá no século XIX, mas acontece até hoje. Os Estados Unidos têm uma influência gigantesca sobre o Canal do Panamá e sobre a Colômbia de um modo geral. E, fruto da política do Big Stick. Um outro aspecto é a ilha de Cuba. Cuba, enfim, colônia espanhola por muitos séculos, mas em 1899 ela, fruto dessa política do Big Stick, enfim, do Destino Manifesto, ela acaba sendo conquistada sobre o aspecto do domínio norte-americano. Se não me engano, uma política chamada Emenda Plant, em que tudo que fosse decidido sobre a ilha de Cuba teria que passar sobre votação no Congresso Nacional Norte-Americano. Então, os americanos enxergam ali uma grande possibilidade, primeiro, de exploração turística, segundo, de exploração dos recursos naturais, tropicais ali da ilha de Cuba. Então veja como que os Estados Unidos construíram ali uma zona de influência no Caribe. E por fim, essa charge ela é muito interessante, que ela demonstra o crescimento do imperialismo norte-americano. Por que a gente fala tanto de Estados Unidos hoje? Uma das principais, se não a principal potência capitalista na atualidade, e há ali uma disputa direta com a China atualmente, mas a gente, a partir dessa charge, entende o seguinte: Estados Unidos começaram uma criança, como uma colônia inglesa, foi ali crescendo no processo da sua disputa por independência, ele passa a sua juventude tentando se autoafirmar do seu território, eu posso chamar isso no período que foi a corrida para o oeste, ele se torna um jovem, um adulto que vai ali se entendendo de política, de economia, e a gente chega na fase atual, que é do homem gordo, com essa fase final de imperialismo, que os Estados Unidos são uma grande potência capitalista que consegue influenciar política, econômica, socialmente, militarmente em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sobre o aspecto econômico principalmente. Enfim, foram algumas das... Eu tentei aqui expor da forma mais objetiva possível. O imperialismo, claro que não se esgota somente nesses pontos, tem imperialismo japonês, enfim. Mas eu espero que tenham gostado. Peçam para que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a incentivar mais o nosso trabalho. Deixe também suas críticas, sugestões, elogios, mande um e-mail, enfim, faça sinal de fumaça, para que a gente continue avançando no nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até uma próxima.